Se antes vamos dar prioridade ao caso, com a delegada que gentilmente atende aqui o Cidade Alerta, a doutora Gisele, lá de Palhoça, para falar sobre a informação dessa tarde. A localização que a polícia consegue encontrar o principal suspeito, o ex-companheiro e o filho da vítima. Delegada, então, muito obrigado por atender a nossa equipe do Cidade Alerta, porque até estava conversando agora com a Susan. Até ontem, nós tratávamos o caso, levávamos a informação que os dois não eram nem foragidos, nem desaparecidos. Eram pessoas em local incerto. Mas, a partir de agora, com a prisão, então, a confirmação, né? O que todos já suspeitavam da autoria, ele sendo colocado como o principal suspeito. E aí a senhora, não sei se já tem algo que possa nos informar nesse momento, ainda é muito cedo, para saber a questão do filho. Porque ontem o que eu percebi era até uma preocupação na delegada, se esse menino estaria vivo ou não. E agora, o que a senhora tem até o momento de embasamento já com as provas que estão sendo levantadas para nos informar sobre essa situação desse feminicídio? Boa noite, doutora Gisele. Boa noite. Então, hoje, né, durante o curso das investigações e também no decorrer dos dias, porque foi uma ocorrência que iniciaram as investigações no domingo e foi tudo muito dinâmico e as coisas foram acontecendo na quarta-feira, já em cumprimento de diligência, na residência, em meio às investigações, a gente encontrou o corpo da mulher, que depois veio ser identificado como a Michele, a mulher que estava desaparecida. Aí, a partir de então, a gente começou a trabalhar com a hipótese mesmo de feminicídio, que era uma das linhas investigativas. Tendo sido localizado o corpo da Michele e com sinais de violência, então foi representada e decretada a prisão. No momento é uma prisão temporária do então companheiro dela, e esse mandado a gente continuou diligenciando incansavelmente, foi cumprido no início da tarde de hoje. O filho do casal também foi encontrado, o adolescente no município de Palhoça, o pai no município de São José. A gente conseguiu dar cumprimento a esse mandado, a gente procedeu à oitiva, ao interrogatório do Márcio e à oitiva do adolescente, porém os dois permaneceram em silêncio. Então, a gente não conseguiu coletar a versão dos dois para que tivéssemos, assim, a versão deles do ocorrido, né? Então, isso vai exigir da gente que a gente consiga colacionar todas as provas que a gente já vinha produzindo para formar, então, uma dinâmica desse evento. E a senhora tem informações, delegada, para a gente poder entender o que aconteceu antes, se havia alguma denúncia dela contra o ex-companheiro? Porque a Susan até nos informava ontem que, embora eles não tivessem mais já uma relação, mas conviviam no mesmo endereço, na mesma casa. Era certo que conviviam no mesmo endereço. O fato é que algumas pessoas, algumas informações chegaram no sentido de que os dois não tinham mais uma relação de marido e mulher, apenas compartilhavam o mesmo ambiente. Outras informações chegaram no sentido de que eles tinham, sim, uma convivência de marido e mulher. Então, diante do silêncio dele, a gente não conseguiu confirmar, né? Mas o fato é que moravam na mesma casa. Porque quando a senhora coloca para a gente o silêncio, significa que ele nem ao menos se defendeu, então, né? A questão do silêncio dele, no primeiro momento, foi tido como a defesa dele orientou nesse sentido de permanecer em silêncio para que tivesse intimidade com as provas que foram produzidas até o momento. Então, é uma questão técnica, enfim, né? De articulação de defesa. Certo. E a questão do filho, ainda por se tratar de um adolescente, né? Que ele é apreendido e encaminhado a um centro de socio-recuperação, né? Socioeducativo, né? Centro socioeducativo. Agora, o porquê disso, delegada? Já há indícios de uma possível, então, autoria ou coautoria do filho também na morte da própria mãe junto com o pai? O que motivou, não existia nessa data, né? Nenhuma ordem judicial com relação ao crime de feminicídio em relação ao filho.
Na data de hoje, nós identificamos circunstâncias lá com um familiar onde ele estava, onde ele foi localizado, uma situação em que, ao nosso ver, foi interpretado como uma coação, uma ameaça, um crime de ordem doméstica e, em razão disso, foi feito o procedimento de apreensão desse adolescente. Então, a gente vai buscar, até a conclusão do procedimento, analisar as provas e ver se a gente consegue angariar informações da participação dele ou não no feminicídio, para aí, então, fazer as devidas representações, né? Certo, porque você que está acompanhando esse caso, ele ainda, embora nós temos agora a localização e a prisão do principal suspeito, do companheiro, o ex-companheiro da Michelle, ainda está muito cedo porque a polícia não tem nem exatamente a dinâmica de como acontece o crime, né, delegada? Eu acredito que a polícia científica ainda não forneceu essas provas, né? Exato, a gente, no dia em que a gente procedeu ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, a polícia científica estava presente com o que tinha no local e o que a gente encontrou lá. A gente tentou estabelecer uma dinâmica e, com isso, com o apoio da perícia, tentar formar uma convicção da dinâmica do fato. Né? É claro que essa conclusão, caso os suspeitos apresentassem a versão deles, facilitaria. Porém, a gente vai continuar com tudo que a gente começou em termos de perícia, elementos, imagens, tudo que a gente já tem, analisar tudo isso e tentar formar essa dinâmica dos fatos, né? Delegado, então, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção aqui com o nosso jornalismo. Mais um caso, infelizmente, de feminicídio que acontece na sua jurisdição, aí em Palhoça, investigado pela delegacia especializada, que agora, como a delegada acaba de mencionar, né, aguarda o andamento dessas provas periciais que vão ser produzidas pela Polícia Científica. Acredito que outras testemunhas também ainda podem procurar a polícia, né, delegada? Agora com a repercussão do caso e principalmente com a prisão, porque ontem, eu lembro, a Suza ainda chegou a conversar com algumas pessoas próximas à Michelle, próximas à vítima, que teriam relatado até a nossa repórter ou delegada, que estavam se sentindo coagidas, estavam com medo do principal suspeito solto. E agora não, agora ele está preso. Então isso pode também resultar em novas informações para a sua investigação, né? Exatamente, e é isso que a gente, na verdade, eu até queria aproveitar essa oportunidade e queria dizer que a gente recebeu o apoio de informação de vários. Chegaram muitas informações que ajudaram o nosso trabalho, e também queria deixar registrado aqui o meu reconhecimento, assim, pelo empenho, sobretudo da equipe que compõe a DPCAM, bem como de todos os policiais da região que não somaram, né, esforços em colaborar com diligências, informações, coletas de dados, né? Então, assim, foi um trabalho dirigido, né, pela DPCAM, mas que recebeu a família, também confiou no nosso trabalho, algumas pessoas confiaram, e profissionais também, no nosso trabalho, com informações e paciência no resultado de todas as diligências, né? Só queria dizer que acredito também que tudo a gente conseguiu evoluir graças ao empenho não só da equipe, como de outros policiais e também da própria família que ficou do nosso lado, né? Vamos aguardar então a conclusão desse inquérito agora, conduzido pela DPCAM, a especializada lá de Palhoça. E claro, né, delegada, aguardamos então, quando esse trabalho for concluído, quando a polícia tiver todas essas provas, que a senhora possa retornar aqui com a gente e trazer o desfecho desse caso. É só para confirmar, acho que eu havia perguntado antes, mas medida protetiva, denúncia dela contra ele anteriormente, não tinha nada, né? Tinha. A gente, nos bancos de dados, tinha registro de uma medida protetiva deferida em favor da Michelle no ano de 2021 e outra medida protetiva deferida no ano de 2024, agora em abril de 2024. Essa medida recente já teria sido, ela foi, né, revogada a pedido da própria Michelle.
O que, infelizmente, né, delegada, acompanha tantos e outros casos, né, assim como esse, de mulheres que acabam depois, por uma situação ou outra, retirando essa medida protetiva e termina dessa maneira, né, com o crime, com o agressor, né, se sentindo impune e, infelizmente, tirando a vida da Michelle, né. É um caso perdido, né, doutora, porque a vida dela não volta mais, né. É uma situação que a gente lamenta, a gente também acompanha que quando tem esse envolvimento de família, envolvimento emocional, filhos, é muito delicado, né? São relações que só quem convive, enfim, e é claro que a gente imagina que talvez no entender da vítima ela não acredite, né, num desfecho tão bárbaro, né? Enfim, é o que a gente imagina, né? E aqui nos não compete em momento nenhum julgar, mas insistir na informação, né? Levar a Exato, informação e sempre com essa intenção, delegada, de que outras pessoas que possam estar passando, mulheres vítimas também, né? Que consigam ter esse apoio do Estado através da segurança pública, através das denúncias à polícia, que tenha um apoio fundamental também dos familiares, porque envolve várias situações e, infelizmente, quando termina dessa maneira, é algo que estava ali, né? Estava próximo na medida protetiva, mas infelizmente convivendo no mesmo ambiente e acaba cometendo esse crime. Doutora, mais uma vez obrigado. Até a próxima participação da senhora quando houver a conclusão desse inquérito, então. Obrigada também. Seguimos com Cidade. A Susan está pronta também? Deixa eu ir com a Susan, então, se ela tem mais alguma informação para acrescentar nesse caso, infelizmente, né, Susan? Como a gente acabou de ouvir a delegada Gisele, né? Havia, então, né, o pedido ali da medida protetiva em abril agora, estamos falando do mês passado, né? E o outro ainda lá de 2021, né? O que mostra que esses desentendimentos entre o casal já vinham há anos ocorrendo, Susan. Inclusive era algo relatado por familiares e também conhecidos da Michelle, né, Zanotto, principalmente em relação a essa medida protetiva de abril, né, do mês passado, em que ela fez a denúncia, inclusive o Márcio chegou, né, a ser apreendido, mas houve então a retirada dessa medida protetiva. Infelizmente, né, a gente teve a triste notícia do corpo encontrado na última quarta-feira. A gente segue acompanhando, como você disse, a conclusão desse inquérito. Estamos em contato com a DPCAM, com a delegada Gisele, também com os familiares. E claro que a gente segue acompanhando. Qualquer nova atualização, a gente volta sobre esse caso. Mas a resposta, né, a prisão temporária do ex-companheiro e também a apreensão do filho, com certeza agora vão contribuir para essa conclusão, né, Zanotto? Certo. Então, obrigado, Susan, pelas suas informações. Ela continua de plantão na nossa redação integrada e pode voltar a qualquer momento com outras informações.